Então, olha só, pessoal, para a gente chegar nessa relação aqui, para a gente deduzir E que é igual a mc quadrado da relatividade, nós precisamos, antes de tudo, fazer um link, de alguma maneira, entre a mecânica clássica newtoniana e a relatividade. Ou seja, a gente precisa conectar aqui nas ideias a física clássica com a física moderna em que Einstein está inserido. Ah, Matheus, mas por que isso é importante a gente começar dessa maneira, a gente partir disso? Por quê? Porque a Einstein, isso é certo, a Einstein se baseou e teve como base a mecânica clássica de Newton para chegar nos seus resultados. Em outras palavras, Einstein, a partir de seus princípios e ideias e também genialidade, fez alterações na mecânica clássica de Newton a partir de devidas situações, de modo que chegasse a resultados diferentes daquelas que Newton ou a mecânica clássica newtoniana chegaria, tá? Um dos resultados que a gente tem é E que é igual a mc quadrado, tá? Por quê? Porque a gente vai partir de uma situação análoga àquela que a gente teria na mecânica clássica, só que chegando a resultados diferentes a partir de análises diferentes, ou seja, a partir de uma análise de Newton e outra a partir de uma análise do que Einstein via como realidade, tá certo? Então, qual que é essa situação que a gente vai analisar a partir de dois olhares, né? Ou seja, a partir da física clássica, newtoniana, e a partir da física de Einstein, né? Ou seja, da relatividade. Vai ser essa situação corriqueira aqui, pessoal. Imagina aqui que a gente tem um sistema de coordenadas, tá? Ó, x, y. Imagina também um corpo, uma partícula, seja o que você quiser pensar. Esse corpo aqui em azul, ele tem massa m, tá? Ele pode ser um carro, ele pode ser uma bicicleta, ele pode ser o que for, pessoal. E de modo que, a partir do seu sistema interno, ele pode ganhar velocidade, seja através de um motor, seja através de uma força externa que age sobre ele. Enfim, vai o que a sua criatividade, a sua imaginação pensar, tá ok? Mas o que a gente tem que pensar aqui nesse sistema? A gente tem que pensar, pessoal, que a gente tem esse corpo aqui de massa m e, inicialmente, quando eu começo a contar o tempo, quando eu ligo o cronômetro, pessoal, ele vai estar aqui em x0, que é igual a zero. Ele vai estar na origem dos espaços aqui que a gente determinou aqui com esse sistema de coordenadas, tá? E, mais importante ainda, ele vai partir do repouso. Então, a velocidade inicial dele é igual a zero. Tá? Aí beleza, a partir disso, pessoal, ele vai começar a ganhar velocidade, ou seja, uma força vai agir sobre ele, seja por mecanismos internos ou seja por mecanismos externos, tá? Não importa, mas você tem que pensar que vai agir uma força sobre ele e ele vai começar a ganhar velocidade, porque se tem força, tem aceleração, né? Aí de modo que ele ganha velocidade e ande uma determinada distância d aqui, chegando aqui, em d que é igual a x, né, no eixo horizontal, no eixo das abscissas aqui. E o mais importante, pessoal, imagina que ele não vai sair do chão.
ele não vai ganhar energia potencial gravitacional aqui, tá? A gente vai analisar um caso em que a única energia presente aqui vai ser a energia cinética. Ou seja, a gente vai analisar o caso aqui em que o trabalho vai ser realizado para aumentar a velocidade do corpo apenas, não para elevá-lo aqui a uma certa altura no campo gravitacional, ou seja, a gente não vai associar esse corpo aqui energia potencial de nenhuma natureza, ok? Mas apenas energia cinética, tá? Então o trabalho aqui vai servir para aumentar a energia cinética do corpo, né? Ou diminuir, mas nesse caso a gente vai ver que é um trabalho positivo, né? Um trabalho em que a força ali no caso vai ser na mesma direção e sentido do movimento, tá? Então vai aumentar, vai dar energia para o corpo. Então, pessoal, quando ele chega aqui numa determinada distância dessa origem aqui, que eu chamei de x, ele vai ter uma velocidade v. E aí, o que nos preocupa aqui agora? Para a gente fazer esse link que eu falei entre a mecânica clássica e a relatividade. Nos importa calcular o trabalho da força que fez com que esse corpo saísse de uma velocidade igual a zero, ou seja, saísse do repouso, e ganhasse velocidade, ou seja, ganhasse energia cinética até essa distância aqui, tá? Com uma velocidade v final. É isso que nos importa aqui agora, tá? Calcular o trabalho associado a esse movimento, a essa dinâmica. Então, o que a gente sabe, pessoal? Já sabemos. Opa, a gente tem que saber aqui as definições de trabalho, né? A gente sabe e a gente lembra lá do ensino médio que o trabalho pode ser calculado da seguinte maneira, ó, que trabalho é igual ao produto escalar entre dois vetores, lembra? Que é a força que age sobre o corpo, né? Produto escalar com um deslocamento que essa força causa no corpo. Então, pessoal, a gente pode pensar que o trabalho nada mais é que a ação de uma força, no caso aqui constante, a gente sabe que quando ela não é constante, a gente tem que calcular a área embaixo da curva lá, lembra? Ou se não integrar, que é o que a gente vai fazer aqui, a gente vai partir disso, da notação do ensino superior. Então, é uma força, que aqui no caso é constante, que age sobre o corpo à medida que esse corpo desloca-se uma distância d aqui, ó, que é o caso que a gente está vendo, né? No caso, esse d aqui é esse d aqui. Tá certo? E uma coisa importante, pessoal, perceba que vamos supor que, no caso aqui, vamos supor não, aqui no caso tem que ser, né? A força que age nesse corpo é para cá. Ah, Matheus, mas por que você conclui isso? Porque ele saiu daqui e foi para cá, né? Então quer dizer que tem uma aceleração nesse sentido e nessa direção. A gente sabe que a força tem o mesmo sentido e direção da aceleração, né? Lembra lá da segunda lei de Newton? Força que é igual a m. Lembra lá? São vetores, então automaticamente esse cara aqui é um escalar, né? Então a força tem que ter o mesmo sentido e direção da aceleração e vice-versa. Então a aceleração está para cá, então automaticamente ó, a força está na direção e no sentido do deslocamento. Então a gente pode mudar essa notação aqui para a seguinte situação. Trabalho é igual a força, né? Agora é vezes mesmo, tá? Que eu estou tirando a notação vetorial, agora é uma multiplicação, aqui era um escalar, agora é uma multiplicação, vezes o cosseno do ângulo entre essas duas grandezas, ou seja, o cosseno do ângulo entre força vezes o deslocamento. Como a gente percebeu aqui e já concluiu que a força está no mesmo sentido e direção ao deslocamento, ou seja, ela acontece paralela ao deslocamento e também no mesmo sentido e direção, então automaticamente esse ângulo aqui o quê? Esse ângulo é zero. Então isso aqui dá 1, né? Então por quê? Porque se eu colocar zero aqui, ó, olha lá, cosseno de zero é 1, então automaticamente isso aqui fica isso aqui mesmo. Então o trabalho nesse caso aí é a força vezes o deslocamento. Matheus, mas e se essa força não fosse constante? O que a gente teria que fazer? Lembra lá no ensino médio, pessoal, não vou entrar em detalhes aqui, mas quando a gente tinha uma força que não era constante realizando trabalho, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que calcular a área abaixo da curva lá, né? A área abaixo da curva da força em função do deslocamento. Então, traduzindo isso aqui numa notação de ensino superior, como que a gente poderia calcular esse trabalho aqui? Dessa maneira. Trabalho é igual, para quem não viu isso ainda, lhes apresento o monstro de muita gente, a integral, né? Trabalho é a integral definida de zero. Por quê? Porque o corpo sai aqui da posição x igual a zero até uma determinada posição x aqui qualquer. Tá? Qualquer valor aqui, pode ser 100 metros, pode ser qualquer coisa, mas eu vou deixar aqui genérico como x. Ali no eixo das abscissas, ok? Então é um trabalho de x que é igual a zero até x, de uma força que realiza um deslocamento no corpo, né? E também realiza a variação do momento linear desse corpo, ou seja, realiza a variação da velocidade desse corpo, que faz ele acelerar, dado um deslocamento ali. Só que no caso aqui vai ser um deslocamento infinitesimal, porque eu estou integrando, né, pessoal? Não vou entrar em detalhes aqui, mas simplesmente aceite o que eu vou falar aqui agora. Não é tão importante para a gente entender, no final das contas, de onde a gente sai com isso aqui. Tá? Isso aqui é uma notação superior, é uma maneira de fazer cálculos, que é a integral e derivada. Tá? A gente vai aprendendo isso ao longo do caminho. Então, isso aqui é força, produto escalar com deslocamento
dx, tá? Ah, Matheus, por que dx? Porque é ao longo do eixo x aqui, né? Então são deslocamentos infinitesimais ao longo do eixo x e eu estou integrando isso à medida que essa força aqui, que agora é variável, né? Pode ser variável aqui no caso, realiza sobre esse corpo. Tá certo? Então, trabalho é igual a uma integral definida de 0 até x de uma força, no caso essa força aqui, dado um deslocamento infinitesimal na direção x aqui. Beleza? E agora, pessoal, a gente precisa lembrar também lá do ensino médio de alguns resultados que isso aqui pode dar. Né? Lembra lá, por exemplo, que a gente sabia que trabalho podia ser descrito como sendo um ΔE? Uma variação de energia no sistema, seja ela de qualquer natureza, seria uma variação de energia, por exemplo, cinética, que é o caso que a gente vai analisar aqui, como eu falei. Uma variação de energia potencial, não é o caso aqui que a gente vai analisar. A gente vai desprezar a energia potencial gravitacional e tudo mais. Por mais que tenha uma energia potencial entre a Terra e esse corpo aqui, porém, nós vamos desconsiderar isso porque o movimento acontece num sentido perpendicular a essa influência gravitacional. Então a gente pode desconsiderar. A gente sabia também, então, deixa eu só implementar isso aqui, né, que trabalha, é um ΔE. O que é um delta, pessoal? Delta nada mais é que um valor final menos um valor inicial que o corpo tinha, né? Olha lá, E final menos um E inicial. Trabalho também poderia ser descrito, como é o caso que a gente vai usar aqui, como sendo um delta K, né, que é uma variação da energia cinética do corpo. Então, o trabalho aí serve para alterar a velocidade do corpo, porque é uma força agindo, né? Então, se tem força, tem aceleração, então há uma variação de velocidade, há uma variação da energia cinética. Então, é um K final menos um K inicial. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, pessoal, não estou enchendo linguiça não, para o vídeo ficar grande não. Isso aqui vai ser importante lá no final, que quando nós chegarmos nessa relação aqui, você vai lembrar disso aqui tudo. Ó. Nós vamos usar disso aqui para chegar nessa relação. Coisa que a gente vê no ensino médio, tá? Que Einstein usou para chegar. Por isso que a gente tem que fazer esse link entre mecânica newtoniana e mecânica relativística. Tudo está entrelaçado, um vem do outro, tá? E também a gente pode colocar aqui que trabalho, né, só para relembrar, é igual a menos um ΔU. Lembra lá? Menos a variação da energia potencial. Só que nós não vamos usar aqui agora, mas só para relembrar, para a gente ficar no contexto aqui. Olha lá, que é igual a um U inicial, né? Inverte, né? No caso não é mais final, agora inverte por causa desse menos, né? Menos um U final. Então é isso, pessoal. Basicamente vai ser isso aqui que a gente vai usar. Essa vai ser a nossa base teórica para chegar naquela relação lá. Ok? E agora a gente vai analisar o primeiro caso desse vídeo. O primeiro caso em que esse corpo ele sai do repouso, ganha velocidade e, principalmente, essa velocidade aqui ó, é muito, muito menor do que a velocidade da luz. De modo que a gente não precisa considerar os efeitos relativísticos como Einstein considerou. E a gente pode nos limitar à física clássica. Bora lá então. Então vamos a isso, ó. Vamos calcular o trabalho que essa força F aqui ó, realiza sobre esse corpo de massa m, de modo que ele parta do repouso aqui, ó, em x que é igual a zero, e lá em x que é igual a um determinado valor aqui, que eu generalizei, ele tem uma velocidade v. E que essa velocidade, nessa situação agora, nesse primeiro caso, é muito, muito menor do que c, de modo que a gente não precise, como eu falei, considerar os efeitos previstos pela relatividade de Einstein, tá? Depois, lá no final, a gente vai comparar isso aqui de alguma maneira, esses resultados, né, das duas físicas, de modo que a gente vai ter aqui, ó, e vai entender direitinho o porquê disso daqui, E igual a mc quadrado. Então, bora lá. Ó. A primeira pergunta que você pode se fazer e me fazer é o seguinte: Matheus, por que a gente tem que usar de integral e derivada para calcular um trabalho desse aqui? Por que complicar a situação? A gente não poderia usar disso aqui, ó, trabalho que é igual a força vezes um deslocamento? Pessoal, não tem como, sabe por quê? Porque numa situação dessa daqui, ó, numa teoria dessa, numa matemática dessa, o que a gente precisa buscar? A gente precisa buscar generalização, a gente precisa buscar generalizar as situações. Em outras palavras, a gente tem que construir uma matemática aqui, pessoal, que englobe a maioria das situações do cotidiano. Senão, não vai ficar completo. Em outras palavras, essa força aqui, tá, gente, sobre esse corpo, como eu disse, ela pode ser tanto constante, e a gente pode usar aquela relação, mas ela pode ser variável. Tá? Essa força está causando uma variação do momento linear desse corpo aqui. E ela pode ser variável, tá entendendo a questão? Ela pode variar no tempo. Então, a única maneira de a gente englobar todas essas situações aqui de maneira geral é fazendo isso daqui, é integrando. Ou seja, é somando infinitesimalmente essas contribuições de deslocamentos que essa força causa nesse corpo aqui. Entendeu? Então, essa é a maneira mais geral que a gente pode partir para calcular esse trabalho, tá? Para englobar todas as situações. Então, vamos a isso. Vamos resolver essa integral aqui. Esse é o trabalho que a gente tem agora. Beleza, então resolvendo aqui de início, ó, a gente já pode eliminar, pessoal, essa notação vetorial, né? Porque a gente já sabe que a força está paralela ao deslocamento no mesmo sentido que ela, causando o quê? Um trabalho positivo e um aumento da velocidade. Então, boa. Vamos mudar aqui, então. Então, ó, trabalho é igual a integral definida de 0 a x, né? De uma força, dado um deslocamento
infinitesimal dx na direção x apenas. Beleza? Agora, Matheus, mas peraí, e essa força? A gente não tem o valor dela. Na verdade, a gente tem sim, pessoal. A gente precisa lembrar o seguinte, ó. Momento linear, tá? Ela é igual à massa do corpo, ó, vezes a velocidade dele. Tá? Então, você quer calcular o momento linear do corpo naquele momento, você pega a velocidade que ele está naquele momento e multiplica pela massa, certo? Só que se você for dar uma olhada lá no princípio do Newton, na segunda lei de Newton, ele não fala simplesmente que força é igual a ma. Ele fala o seguinte, ele fala que uma força, pessoal, à medida que ela é imprimida, à medida que ela age no corpo, ela está fazendo o quê? Ela está alterando a velocidade desse corpo. Então, se ela está alterando a velocidade, ela está alterando o momento desse corpo. Então, para Newton, ó, de modo mais técnico, para Newton, a força nada mais é que uma variação do momento no tempo, tá? Que é uma derivada, basicamente. Ó. Aqui são deslocamentos, ou seja, são variações infinitesimais do momento no tempo. Isso é que é uma força. Então, a gente pode substituir esse valor aqui. Ó. Tá certo? Olha lá. Força, né? Então, bora lá. Vamos deixar o mais geral, que mais englobe todas as situações. O que mais engloba a situação aqui é o seguinte, que essa força está causando uma variação do momento linear desse corpo. Isso é verdadeiro. E para qualquer situação isso vai ser verdadeiro. Então, vamos botar aqui. Ótimo. E agora, Matheus, para onde que a gente vai? Veja bem, ó. Dá uma olhada nessa relação aqui. Ó. Isso aqui não te lembra alguma coisa? Por mais que você não esteja familiarizado com as ideias de derivada, né, essa notação aqui, esse Dzinho, mas o que isso te lembra? X sobre t, isso não te lembra velocidade? Lembra lá do ensino médio? Ó? Que velocidade de um corpo é igual à variação do espaço, né? Ou seja, o quanto ele anda, dado o intervalo de tempo que ele demora para andar isso. Ó. Olha, isso não é velocidade? Agora, nessa situação aqui, a gente está pegando uma variação muito pequenininha, que é a derivada. Tá? Então, agora a gente vai usar essa notação aqui, que é dx sobre o dt. Velocidade é a variação do espaço no tempo, né? Uma derivada. Então, ó, isso aqui é o que a gente tem aqui, não é? Ó? É claro, não está no mesmo plano aqui, não está na mesma vertical aqui, mas não tem problema, lá é uma multiplicação, tá? Então vamos substituir ali, ó. Fazer aqui embaixo, ó. Trabalho, fazer por passo, pessoal, para todo mundo entender. Vou apagar isso aqui e vou substituir lá, ó. Então dx dt é uma velocidade, vou colocá-la aqui, vezes o quê? Vezes um dp, né? Porque ficou esse dp aqui em cima, ó. Tá certo? Agora, veja bem, pessoal, não é mais uma integral que está definida de 0 a x, agora é uma integral que está definida de 0 a p. A gente está integrando aqui em relação ao momento, né? Então, a gente tem uma variação infinitesimal do momento e a gente precisa, então, somar cada uma das variações infinitesimais do momento aqui que essa força está causando. Então, é de 0 a p agora, hein? Cuidado. Vamos mudando aqui agora as coisas. Beleza, mas também agora, parece que a gente não saiu do lugar. Veja bem, pessoal, momento não é m vezes v? Não é a massa do corpo vezes a velocidade dele? Então, o dp, o que é? Ó, vai ser igual a um d, né? Lá, só colocar o d aqui. M, colocar em parênteses, m vezes v. Só que, pessoal, veja bem, nessa situação aqui, nesse primeiro caso, a massa do corpo não varia à medida que essa força vai agindo sobre ela, né? Não vai variar, não pode variar. Então, eu posso jogar essa massa para fora dessa variação, porque esse d aqui, pessoal, é uma variação infinitesimal de alguma coisa. É a variação, por exemplo, da velocidade do corpo, que é a força que está causando, né? Então, essa massa pode ficar para fora. Beleza, agora a gente tem a relação. Vamos substituir esse dp aqui. Onde está o dp ali? Ó. Então, trabalho é igual a integral de 0 a p, né? Onde tem dp aqui, agora eu vou jogar aquilo ali. m, d, v. Vou tirar o parênteses agora, vou só deixar assim. Como eu já disse, essa massa aqui, ó, ela não vai entrar nem dentro da derivada nem dentro da integral. A gente sabe que derivada e integral são faces da mesma moeda, então a gente pode jogar essa massa para fora aqui também, porque ela não vai variar, ela não precisa ser somada agora, porque ela não vai variar nessa situação, à medida que aquela força varia a velocidade do corpo. Então a gente tem isso daqui. Olha só, Matheus, isso aí é difícil de resolver? Na verdade, não. Ó, porque agora, veja bem, a gente tem aqui ó, uma grandeza v, que a gente pode integrar, definida na mesma grandeza, ó, dv. E veja bem, agora a gente tem que mudar aqui os limites de integração, né? Que agora é de 0 a v. Exatamente, ó. E é coerente, né? Porque agora o corpo ele vai do repouso, né? De uma velocidade v que é igual a zero, até o quê? Até uma velocidade v que é igual a v qualquer aqui, que é muito menor do que a velocidade da luz. Então tá coerente a nossa integral aqui. Agora, pessoal, a gente tem que pensar no seguinte: como que a gente integra isso aqui, Matheus? Lembra da situação, ó. Lembra dessa situação aqui, ó, que eu vou mostrar. Se eu tenho, ó, por exemplo, uma integral de a definida em dA, como a gente tem ali, que é v definida em dv, né? Agora aqui a definida em dA. Dado um certo intervalo, por exemplo, de 0 até A, né? Vamos colocar assim.
Como que a gente resolve isso daqui? Perceba, aqui é A elevado a N, tá, pessoal? A gente tem que levar isso aqui em consideração, você vai entender por quê. Para a gente integrar isso daqui, a gente faz o seguinte, ó. A gente pega A elevado a N mais 1, tá ok? Não se esqueça disso, ó. A elevado a N mais 1 dividido por N mais 1. É assim que a gente resolve essa integral aqui, pessoal. A gente pega ali, ó, soma mais 1 no expoente do A aqui, tá? E embaixo aqui divide por esse mesmo expoente somado mais 1. E ele está definido em um certo intervalo, não tá? Ele está definido no intervalo de 0 até A. Então a gente coloca aqui, ó, 0 até A. Ó. Você vai entender o que significa estar definido nesse intervalo de 0 até A, porque a gente vai pegar a diferença, entendeu? A gente vai pegar isso tudo aqui definido dentro desse valor aqui, tá? Ou seja, a gente vai substituir esse valor aqui dentro, tá? Menos isso daqui substituído aqui dentro. Você vai ver mais ou menos o que a gente vai fazer, tá? Para quem não está familiarizado com integral. Para quem está familiarizado com integral, isso aqui é simples. Então vamos resolver isso aqui a partir desse modelo, ó. Então o trabalho vai ser igual a M, né? Colchetes. Olha lá. Quem que é o meu A agora? O meu A é V, né? Então vamos substituir. V. Aqui, pessoal, quem que era o meu N aqui nesse caso aqui agora? Perceba, não tem nada aqui, né, Matheus? Não tem expoente. Então o meu N é como se fosse o quê? Como se fosse 1. Tá? Então, automaticamente, aqui vai ser o quê? Vai ser 1 mais 1, olha lá, N mais 1, que é 2. V ao quadrado. Sobre o quê? Sobre N mais 1. 1 mais 1, 2. Ó. Definido em quais intervalos? 0 e V. Né? Ou seja, definido do intervalo em que ele está numa velocidade igual a 0, ou seja, definido no intervalo em que está em repouso, tá? Em x igual a 0, até o intervalo em que ele vai, essa força realiza uma variação do momento linear, tá? De modo que ele chega a uma velocidade v. Olha lá, está coerente, né, a nossa integral. E agora, ó, agora cai aquela história que eu falei para você da gente fazer a diferença, ó, que na verdade para resolver isso daqui a gente faz o seguinte, ó, que trabalho é igual a m. Vou deixar agora entre parênteses, tá? E agora a gente vai pegar o quê? A gente vai substituir esse V aqui, ó. E vai substituir esse V aqui, porque isso aqui também é um V, só que é um V nulo, tá? Porque ele parte do repouso. E vai substituir aqui onde está V também. E fazer essa diferença. É isso daqui, substituído, menos isso daqui, substituído aqui. Então, olha só. V ao quadrado, lá, V mesmo, né? Qualquer V que ele pode ter, 100 metros por segundo, 200 metros por segundo, tá? Muito melhor do que a da luz, só isso que importa. Menos isso aqui, só que agora substituído zero, ó. É uma diferença, entendeu? É um delta. Zero. Ah, Matheus, mas isso aqui vai dar zero, né? Isso aqui vai dar zero, ó. Tá correto. Então, o que a gente chega para o trabalho realizado por essa força aqui nesse caso, ó, a partir dessa integral? Que trabalho, pessoal, é igual a mv ao quadrado sobre 2. Mas peraí, Matheus, o que é mv ao quadrado sobre 2? Isso é energia cinética, né? Você tem que lembrar disso. Ó. Energia cinética, K, ó, de modo geral, a gente pode calculá-la dessa maneira. mv ao quadrado sobre 2. Não é isso? É isso que a gente vê lá no ensino médio, né? Então, veja bem, olha a conclusão que a gente chegou aqui a partir dessa derivada. A gente chegou que o trabalho nada mais é que a variação da energia cinética que esse corpo sofreu aqui, que é o que a gente estava esperando, né? Que é isso aqui, ó, trabalho que é igual ao ΔK. Por quê? Isso aqui, você não concorda que é um ΔK, ó? Ó, se a gente for abrir isso daqui, ó, olha só o que a gente tem, ó, que é igual a m, né? V ao quadrado sobre 2, V ao quadrado sobre 2, né? Que é o que ele tem aqui nessa situação final. Tá? Que é a energia cinética que ele tem aqui nessa situação, quando ele está com essa velocidade v aqui, menos, olha lá, m, v 0 ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética que ele tem quando ele está parado aqui, ó, nessa situação, v0 que é igual a 0. Está entendendo a questão? Como é que é a integral aqui? O que significa esses limites aqui de integração? Então, pessoal, trabalho que é igual a ΔK. E automaticamente, se isso aqui é zero, então o trabalho vai ser igual a exatamente a energia cinética que ele alcançou, que ele conseguiu depois de ter se deslocado aqui, e essa força alterando a velocidade dele. Que é isso daqui, ó. Trabalho, então, é igual a mv ao quadrado sobre 2, que é igual a um ΔK. Isso aqui vai ser importante, pessoal. Além disso, pensar da seguinte maneira, que é igual a uma energia final, né, que ele vai ter, menos uma energia inicial que ele tinha. Veja bem, ó. E está coerente, não. Esse aqui, mv ao quadrado sobre 2, é a energia final que ele vai ter quando ele chega naquela certa velocidade, e m0 ao quadrado sobre 2, a energia inicial que ele tinha, porque ele estava em repouso, né? Que é a energia inicial dele, a energia associada a ele, não tinha energia potencial, então só tinha essa energia, aí no caso associada ao movimento, só que como ele estava parado, então é zero. Está entendendo a questão? Isso que você precisa entender, que é igual a mv ao quadrado sobre 2, que é igual ao ΔK. Existe outra maneira de se chegar a esse mesmo resultado, pessoal, que é assim, ó. Vem comigo.
Então veja bem, ó, e lembrando você que a gente ainda está falando do primeiro caso, viu, pessoal, em que essa velocidade aqui que o corpo adquire, ó, à medida que é acelerado por essa força F atuante aqui, ó, ela é muito, muito menor do que C. De modo que a gente ainda não precisa considerar os efeitos relativísticos. Efeitos esses que, se a gente considerar como vai ser no segundo caso, vai nos possibilitar deduzir e chegar em E que é igual a mc quadrado. A gente vai ver. Tá? Mas aqui eu quero que a gente nos familiarize um pouquinho mais com essa relação aqui, com esse procedimento de calcular o trabalho a partir dessa integral. E fazer uma mudancinha rápida aqui, quer ver? Ó? Ao invés da gente falar que F é igual à variação do momento no tempo, que é dp/dt, a gente vai falar outra coisa. A gente vai substituir aqui, ó, a famosa relação que a gente está acostumado. Uma força, né, que é igual a uma massa vezes uma aceleração. Ou seja, é uma força que causa uma aceleração num corpo de massa m, essa é a segunda lei de Newton. E agora, ao invés de a gente colocar dp/dt aqui, a gente vai colocar essa definição básica que a gente conhece aqui, que está mais familiarizado. Então, bora lá. Podemos já aqui de cara já tirar essa notação vetorial, né, que a gente já viu e analisou lá em cima, que a força era paralela ao deslocamento, tá, e no sentido dele. Então, é um trabalho positivo. E o cosseno lá, né, vai ser cosseno de 0, vai dar 1. Então, a gente não precisa se preocupar com as direções e sentidos agora. Força vezes 1 dx. Agora, a gente viu que força é igual a m vezes a, né? Então, bora colocar aqui. M vezes a. A gente viu que a massa, nesse primeiro caso ainda, ela não varia, tá ok? No segundo caso, a massa vai variar, porque a gente vai ter que trabalhar com a massa relativística do sistema. Agora aqui não, aqui ela não varia, então a gente pode tirar ela da somatória aqui, ó. Ah, Matheus, mas e agora? A gente não sabe a aceleração? Sabe sim, a gente tem que lembrar lá, ó, que a aceleração, por exemplo, o que ela é? Aceleração, ela é uma variação da velocidade do corpo no tempo, não é? A gente está mais familiarizado com isso daqui, né? Ó. dv, né? Ou seja, a variação da velocidade, dado, né, no intervalo de tempo em que essa variação ocorre, ó, dividido, né, pelo intervalo de tempo em que isso ocorre. Só que agora aqui a gente está falando de variações infinitesimais, muito pequenininhas, que é o diferencial, né, que é a derivada aqui, ó. Então a gente tem que passar isso na mesma notação que a gente está trabalhando. Então, a gente pode dizer que a aceleração é a derivada da velocidade no tempo, né? A derivada primeira da velocidade no tempo. Então, é dv dt. Ótimo, jogamos aqui então. Para ir batendo aqui os Dzinhos, né? Então, trabalho, ele é igual a massa vezes a integral definida de 0 a x, né? De dv dt vezes dx. Opa, agora a gente chegou numa coisa familiar que a gente tinha lá em cima. Veja bem, ó, dx dt, o que é? Velocidade, né, pessoal? Então, bora substituir aqui, ó. A gente viu isso aqui lá em cima, ó. Olha aqui, dx dt, velocidade. Então, botamos velocidade ali. Vou fazer por passo, ó. Trabalho, então, é igual a massa, né? Vezes essa integral aqui, em que agora eu vou colocar v no lugar de dx dt. V vezes esse dv que sobrou aqui em cima. Opa, a gente chegou na mesma coisa que a gente tinha ali em cima, pessoal. Quer ver? Ó? Olha aqui, ó. Não é a mesma coisa? Trabalho que é igual a m vezes a integral definida de 0 a v de v dv. Olha só, é a mesma coisa. Então quer dizer que o procedimento a partir daqui vai ser o mesmo. Então eu quis mostrar aqui que a gente pode partir de uma definição, ou melhor dizendo, a gente pode partir de uma relação diferente, né, que também diz a mesma coisa, né, força é igual a ma, mas é dp/dt, e que a gente vai chegar no mesmo caminho. Então, automaticamente, ó, a gente vai ter que fazer o mesmo processo que a gente fez aqui, e eu vou só copiar e colar, para a gente ganhar tempo. Olha só. Olha lá. A gente faz integral, né, ó, definidos os limites de integração aqui, de 0 a v, né? Inclusive, agora eu tenho que mudar aqui, porque não é mais de 0 a x, é mais de 0 a v. Mudou o domínio aqui, né? Agora era dx aqui, ó. Aí eu coloquei de 0 a x, agora é dv, então eu tenho que colocar de 0 a v, tá? Aquele parte do repouso. Então é isso, aí a gente chega no mesmo resultado que a gente tinha aqui em cima. E uma coisa interessante, pessoal, que eu quero reiterar aqui para a gente começar o segundo caso, é o seguinte: essa energia inicial que o corpo tinha, que é a energia associada a quê? É a energia quando ele estava parado, né? Porque a gente considerou que esse corpo parte do repouso, né? Quando ele está aqui na origem, a gente pode chamar ela, pessoal, de energia de repouso, que é a energia que o corpo tem associada a ele quando ele está ali no seu estado inicial.
Tá ok? Esse corpo, pessoal, ele pode, em determinadas situações, já estar em movimento desde o início. Aí, de modo que essa energia inicial pode não ser zero, tá? Nesse caso aqui. Ele já pode vir movimentando lá desde trás, ó, e a hora que ele chega aqui, que eu toco o cronômetro, ele tem uma velocidade inicial, que era o caso em que isso aqui não daria zero, tá? Mas como nesse caso aqui, pessoal, o corpo estava parado, aí a energia de repouso, que a gente pode dizer dele aqui, que é essa energia inicial aqui, ó, vai dar zero, né? Porque a única energia associada a ele ali, no caso, né? A gente pode dizer que é a energia de movimento, só que como ele está parado, não tem energia. E também não tem energia potencial. A questão que você vai ter que entender aqui, para você entender de onde que saía aqui igual a mc quadrado, é que, no segundo caso, quando a gente considera a relatividade, essa energia de repouso não vai dar mais zero, por mais que o corpo esteja parado. Tá entendendo? Por mais que o corpo saia do repouso aqui, ó, no segundo caso, ele vai ter uma energia associada a ele. Estranho, não é não? Ué, Matheus, mas ele está parado e não tem energia potencial. Como é que ele vai ter energia? É isso que nós vamos ver no segundo caso e tem tudo a ver com E que é igual a mc quadrado. Então, bora lá. Vamos agora para a segunda situação desse vídeo, em que nós vamos nos basear, nós vamos nos utilizar da mesma situação que a gente utilizou no primeiro caso, que é essa daqui, ó. É um corpo de massa m, né, que inicialmente está na origem do nosso sistema de coordenadas que a gente estabeleceu aqui, e a partir de uma força atuante, ele vai acelerar do repouso, ou seja, numa velocidade inicial que é igual a zero, e depois de andar uma distância d aqui, ó, na direção x, ele vai adquirir uma velocidade v aqui, ó, que neste caso em particular, ó, diferentemente do primeiro caso, essa velocidade v ela é muito, muito próxima de c. E aí, pessoal, você já deve saber ou deve se lembrar que quando nós estamos trabalhando com corpos que estão com uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, nós não podemos mais nos utilizar da mecânica clássica para prever o que vai acontecer a partir disso. A gente precisa usar de uma nova teoria, que é a teoria da relatividade restrita de Einstein. E é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Nós precisamos considerar aqui efeitos relativísticos, ok? Ah, Matheus, mas como que a gente vai fazer isso? Então, o próximo passo aqui agora, pessoal, é fazer com que essa situação que a gente vem estudando aqui, ó, dadas as devidas modificações e mudanças, matematicamente falando, implemente a teoria da relatividade restrita, ou seja, implemente e esteja de acordo com os princípios da relatividade restrita. Ah, Matheus, quais são esses princípios mesmo? Ó, olhando aqui, ó, vamos passar por cima deles aqui rapidinho. Ó. O primeiro princípio, que é o princípio da relatividade, diz o seguinte, ó, as leis físicas devem ser as mesmas em quaisquer referenciais inerciais. Ou, em outras palavras, aí você quer dizer que não existe referencial inercial privilegiado, pessoal. Ah, Matheus, mas por que disso? Porque nessa teoria, e o que nós consideramos como realidade hoje, espaço e tempo não são mais absolutos. E dizer isso significa dizer que sistemas de referência inerciais vão começar a observar e medir coisas diferentes de um mesmo fenômeno. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema de referência inercial aqui e outro aqui, ó, e um fenômeno está acontecendo aqui, pessoal, a depender principalmente da velocidade relativa entre esses referenciais aqui, ó, que é essa velocidade que está no fator de Lorentz, que a gente vai ver, ó, a depender dessa velocidade, principalmente, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que, por exemplo, esse cara aqui que está se movendo ó, com uma certa velocidade, ó, vai observar e vai medir coisas desse fenômeno completamente diferente do que esse cara aqui que está em repouso. Está entendendo a questão? Então, na teoria da relatividade restrita, os referenciais inerciais vão começar a observar coisas diferentes, mas isso não importa. Ou seja, por quê? Porque não existem referenciais inerciais absolutos, não existem referenciais inerciais que são privilegiados. Eles observam coisas diferentes sobre o mesmo fenômeno, que depende da velocidade que estão um em relação ao outro, porém, os dois estão certos. Os dois estão certos no que medem. No caso, a contração do espaço ou a dilatação do tempo são coisas inerentes ao próprio universo, são coisas inerentes à própria natureza da natureza, digamos assim, tá? Então, não importa se cada um está medindo uma coisa, porque isso é da natureza, tá ok? E o que vai definir isso matematicamente é o fator de Lorentz que a gente vai ver aqui. Ó. É isso aqui que possibilita que um sistema de referência tenha valores diferentes de tempo e espaço para uma mesma observação, para o mesmo fenômeno, tá? E olha só, o segundo aqui, ó, a constância da velocidade da luz. A gente já viu falar disso, né? Que a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor quando medida a partir de qualquer referencial inercial. Este valor independe da velocidade do observador ou da fonte emissora. Então, pessoal, sem perder tempo, ó, a consequência direta desses princípios, matematicamente falando, e é o que a gente vai usar agora para implementar essas teorias aqui na nossa situação, é o fator de Lorentz, ó, que é esse cara aqui, ó. Então vamos dar uma olhada nele aqui agora. Ó. E o fator de Lorentz é interessante a história dele, pessoal, que não foi o Einstein quem de fato chegou primeiro nesse fator aqui. E detalhe, esse fator ele é a base matemática do que a gente tem como relatividade restrita hoje. Em outras palavras, para a gente chegar, por exemplo, em E que é igual a mc quadrado, a gente vai precisar usar disso daqui. É por isso que a gente vai implementar isso aqui na nossa situação. Tá? Quem chegou nele primeiro, muito antes de Einstein, foi esse cara aqui, ó, Randall Lorentz.
E a gente até brinca e fala que se esse cara aqui tivesse pensado um pouco diferente na época dele, não tem como, né? Mas se ele tivesse pensado um pouco diferente e tivesse abandonado antes a ideia do éter iluminífero, né, que era uma teoria muito forte na época, ele poderia, com os devidos esforços, ter chegado na teoria da relatividade restrita antes do Einstein. Mas o Einstein, desde criança, ali, né, na genialidade dele, já estava em cima desse problema, né? E acabou, então, chegando na ideia. Aí, o mais importante, pessoal, que a gente pode frisar aqui também é que, para esse cara aqui, ó, isso aqui saía da matemática lá que ele usava para, de alguma maneira, tentar salvar o éter luminífero lá no experimento do Michelson e Morley. Eu posso falar mais para frente desse experimento, mas basicamente é um experimento que tentava, de alguma maneira, comprovar se a velocidade da luz variava ou não em determinadas condições. O resultado é que a velocidade da luz não variava nesse experimento. E aí, por uma maneira de explicar isso, que era um absurdo na época, né, também teria que abandonar o éter luminífero. Uma maneira de explicar isso, esse cara aqui, o Fitzgerald, que é outro cientista também, utilizaram dessa matemática aqui, que tiveram isso aqui como resultado, para dizer, por exemplo, que era um aparato lá experimental dos caras que contraíam, né? No sentido do movimento lá em relação ao éter. E era também o tempo de medida deles que no caso ali, dilatavam por uma maneira de explicar os experimentos. Mas não era isso. Aí o Einstein chega depois e fala, não, não tem problema, a velocidade da luz ela é de fato constante e a gente pode nos utilizar, por exemplo, dessas transformadas, nessas transformações de Lorentz, que pode ser chamado também, para calcular de alguma maneira como o tempo medido num referencial é comparado, né, e é visto em outro referencial, sendo que esse referencial, por exemplo, está em movimento, está com uma certa velocidade aqui, ó, em relação ao outro referencial. Tá? Essa velocidade aqui, pessoal, é a velocidade entre os referenciais. Então, automaticamente, o fator de Lorentz, de alguma maneira, ele é um canal que te permite comparar o que um observador num dado referencial inercial, em movimento, por exemplo, observa de um fenômeno, e o que outro, parado, por exemplo, em relação a esse outro referencial, vai observar desse mesmo fenômeno. É esse fator aqui que a gente utiliza para isso. Tá ok? E é esse que nós vamos usar para implementar e para poder chegar lá no E que é igual a mc quadrado. E veja bem, ó, só uma coisa aqui. Veja aqui, pessoal, essa parte aqui do fator, ó. Esse V aqui, ó, é esse V aqui, tá? Ó. É essa velocidade que a gente vai analisar aqui, essa velocidade que o corpo chega no final aqui. E perceba, à medida que essa velocidade aqui se aproxima de C, isso aqui vai dando 1, né? Então, à medida que a velocidade vai se aproximando da velocidade da luz, esse fator vai aumentando, né? Olha só, ele vai ficando cada vez maior. Por quê? Porque aqui vai ficando cada vez mais próximo de 1, e 1 menos um valor muito próximo de 1 vai se aproximando de 0. Então, se eu tenho um valor muito próximo de 0 aqui, ó, esse fator vai aumentar. Tá? E aí, uma das consequências, por exemplo, no que Einstein dizia, né, o espaço contrai. Né? Um corpo que anda muito próximo da velocidade da luz, ele vai ter as suas dimensões contraídas na direção do movimento, que é o que codifica isso daqui. Ó, tá? Ou, por exemplo, o tempo. Um corpo que se movimenta muito próximo da velocidade da luz, olha o fator de Lorentz aqui embaixo. O que vai acontecer? O tempo medido por uma pessoa que está de fora, observando aquele corpo se movendo próximo da velocidade da luz, o tempo que ela mede vai ser muito maior. Por quê? Porque ó, esse valor aqui, ó, esse fator aqui vai diminuir aqui embaixo, né? E aí o tempo vai aumentar aqui, para o mesmo T0, né? No caso aqui, o T0 é o tempo que a pessoa, por exemplo, que está se movimentando, observa lá dentro da nave dela, tá? E o mais importante que a gente vai usar aqui agora, ó, a massa do corpo. Ó. Aqui tem algumas divergências, viu, pessoal? Tem alguns cientistas que não gostam de dizer que a massa do corpo aumenta. Tá? Esse M0 aqui é a massa do repouso dele, a massa associada aos átomos dele, a massa associada aos mols de moléculas que ele tem no corpo. E essa massa aqui é a chamada massa relativística. Aqui, de acordo com essa relação, usando do fator de Lorentz, a gente percebe que a massa relativística ela aumenta, né, à medida que o corpo se aproxima, né, da velocidade da luz, ou seja, à medida que a velocidade do corpo se aproxima da velocidade da luz, que ela está aqui embaixo. Né? Esse cara vai ficando menor, então a massa do corpo vai aumentando. E aí vai precisando de mais energia, né, de uma força maior para acelerar esse corpo a uma mesma taxa. Tá ok? Alguns não gostam de pensar que a massa aumenta, mas que a energia associada a ele aumenta. Então, mas vamos pensar aqui que o corpo, à medida que ele se aproxima da velocidade da luz, a massa dele aumenta. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Uma consequência direta que a gente já pode ir alterando aqui. Uma consequência direta é que o momento do corpo vai se alterar. Porque veja bem aqui, ó. Aqui a gente usou aqui. O momento é m vezes z. Agora isso vai mudar. Olha lá o M aqui, ó. Agora a gente tem que colocar a massa relativística. Então vamos fazer isso agora já aqui, ó. Momento, né? É igual a massa, né? Vezes a velocidade do corpo. Só que quem que é a minha massa agora? A minha massa é esse cara aqui, né? Ó. Minha massa, ó. Vamos agora começar a implementar matematicamente a relatividade restrita à nossa situação para a gente poder chegar no que a gente quer.
É a massa de repouso vezes esse fator gama aí. Tá? Massa de repouso, pessoal, eu repito, a massa de repouso é a massa que o corpo tem quando ele está parado. É a massa associada aos átomos dele. Né? É a massa associada ao teu corpo, por exemplo, né? Que é os teus átomos, os teus elétrons, as suas moléculas que formam o teu corpo e que te dá massa, tá ok? Então ela não se altera à medida da velocidade, mas essa massa aqui vai se alterando. Quando você começa a ter velocidade, e se essa velocidade é muito próxima da luz, tua massa vai aumentar, ou a energia associada ao seu corpo vai aumentar. Tá? Porque massa é energia, como a gente vai ver. Então bora, então vamos colocar aqui, ó. Então, momento, né? Agora aqui é momento relativístico, tá ok? É igual a m0, né? Olha lá, onde tem m aqui, ó, vou colocar isso aqui. Gama vezes v. Só que, quem que é o meu gama aqui? Quem que é o fator de Lorentz, que a gente já viu? O fator de Lorentz é aquele carinha bonitinho que a gente tem lá em cima, né? Então, vamos escrever aqui, ó. Isso então vai ser m0v, né? Lá em cima, dividido por esse cara aqui. Então, pessoal, vai ser esse momento agora aqui que nós vamos usar para a gente calcular o nosso trabalho. Porque, de novo, vamos voltar no primeiro caso. Agora a gente já tem um caminho a ser seguido. Lembra aqui que eu falei que força, essa força que está agindo para acelerar o corpo, ela é dp/dt? Agora esse dp aqui não vai ser simplesmente mv. Vai ser agora esse cara aqui, ó. Agora vai ser esse momento aqui. Então vamos a isso, ó. Quer ver? Vamos trazer agora a definição que a gente parte dela, né? Trabalho. Agora o nosso objetivo é o quê? É calcular o trabalho. Vamos calcular o trabalho necessário para que um corpo que parta do repouso, né? Ou seja, parta de uma velocidade igual a zero e chega a uma velocidade muito próxima da luz. Esse é o nosso objetivo agora, calcular o trabalho que uma força realiza sobre um corpo, fazendo com que esse corpo parta do repouso e chegue a ter uma velocidade próxima da luz. Mesma coisa, a diferença é que agora a gente vai ter que usar de consequências, né, e de matemática da relatividade restrita. Então a gente sabe, ó, que trabalho, né, é igual a essa integral aí, como a gente está cansado de fazer. A gente sabe também que força é dp/dt, né? dp dt. Então vamos substituir aqui agora. Podemos tirar já a notação vetorial, né? Como a gente já está acostumado. E substituir aqui, ó. Beleza. dx dt, o que é? dx dt é a velocidade do corpo. Então bora. Já fizemos isso lá na primeira situação. Trabalho é igual a integral definida de 0 a x de v vezes esse dp que sobra aqui em cima, né? Ah, pessoal, e olha só, toma cuidado, ó. Aqui já não é mais uma integral de 0 a x, é uma integral de 0 a p. Por quê? Por que eu sei disso? Porque dá uma olhada aqui, ó. Agora o que a gente tem aqui como diferencial, o que a gente tem aqui como variação infinitesimal é o momento. Então, esse cara aqui, ó, ele diz para você quem que vai ser somado nesse caso. Tá? E a gente tem que saber também e lembrar que uma integral, pessoal, nada mais é que uma somatória. Uma integral nada mais é que a soma de infinitos termos, de infinitas variações, de mínimas variações, que é esse diferencial aqui. Ó. Então, eu estou somando aqui nesse caso, de 0 a p, infinitas variações infinitesimais de momento. E automaticamente você percebe o seguinte, ó, que essa grandeza que está aqui, por exemplo, ó, ele poderia estar sozinho aqui, né? Mas agora tem esse v. Esse v aqui, de alguma maneira, ele vai ser constante em relação a esse p aqui, não vai? Porque ele não está definido nesse domínio aqui de integração. Então é assim que funciona mais ou menos você calcular uma integral. E isso vai ajudar para a gente entender aqui agora. Veja bem, ó. Agora, pessoal, é que a chapa vai esquentar um pouquinho. Porque não é simplesmente eu chegar aqui agora e fazer isso aqui, ó. Ah, eu sei que momento é mv, né? Então, bora lá, vamos colocar isso aqui. Não é simplesmente eu fazer isso aqui e aí jogar a massa lá para fora como a gente fez naquele caso. Por quê? Porque agora o momento que a gente tem que levar em consideração, pessoal, é o momento relativístico, né? É esse cara aqui, ó. Vou até colocar ele ali, ó. Veja a diferença, ó. Não é simplesmente eu pegar esse momento aqui, ó, até sublinhar ele aqui, e substituir ele aqui, ó. Não é simplesmente eu pegar esse cara, ó, e substituir aqui. Por quê? Porque olha só, se a gente for dar uma olhada lá em cima, no primeiro caso, ó, o que a gente fez? Aonde tinha momento aqui, como eu fiz ali, eu substituí mv. Aí o v saiu para fora e ficou aqui, ó, esse dv aqui. Mas perceba a natureza desse dv. É só um dv. É uma variação infinitesimal do quê? Da velocidade. Então, beleza, aqui ela determina que o domínio da minha integral é de velocidade, ou seja, eu estou somando infinitas variações infinitesimais de velocidade. E está batendo, né? Aqui ó, a gente tem um domínio de velocidade, tem a velocidade aqui, então eu posso fazer a integral e eu sei resolver isso. De boa. Só que agora olha a diferença se eu substituir lá. Vamos enxergar isso junto aqui, ó. Agora, se eu pegar esse momento aqui e jogar aqui, ó, olha só.
que vai acontecer? Não me dá informação, não me dá o domínio disso. Porque olha aqui, eu tenho uma velocidade aqui, né? Ó, tenho uma função embaixo aqui que depende de V. Então, olha só, não é a mesma coisa. Não está me definindo o domínio de integração. Não está me falando quem que vai ser somado. E, em outras palavras, isso aqui, pessoal, olha só, não é um diferencial, não é uma variação infinitesimal de alguma coisa. Isso aqui é simplesmente um momento. Tá entendendo a questão? Lá virou uma variação infinitesimal da velocidade, mas aqui não vai virar, entendeu? Aqui é simplesmente um momento. Então, o que nós precisamos fazer? Qual que é o primeiro passo aqui agora? Fazer esse momento aqui se tornar um diferencial, se tornar uma variação mínima, se tornar uma variação infinitesimal. Mas como que a gente faz isso, Matheus? Derivando. É a única saída. Ah, Matheus, mas derivando em relação a quê? Em relação ao tempo? Nesse caso, não. Por quê? A gente tem que fazer as coisas baterem. Pensa aqui, ó. O momento aqui, no caso, ele é função da velocidade, né? Lógico. Olha só. E ainda por cima, veja bem, aqui na nossa relação de trabalho, ó, o que a gente tem? A gente tem uma velocidade aqui fora. Ó. Então, pessoal, o mais importante aqui que a gente precisa entender é que nós precisamos fazer as coisas baterem. E para fazer as coisas baterem aqui para dar certo, a gente tem que fazer uma derivada do momento em relação à velocidade. Ou em outras palavras, ver como esse momento aqui, ó, o momento relativístico, varia com a velocidade do corpo. Ou seja, como o momento relativístico se comporta à medida da variação da velocidade. Tá? Porque é função de velocidade, a gente tem uma velocidade aqui fora também, e a gente precisa o quê? De um infinitesimal desse momento, para poder substituir aqui, né? Porque do jeito que está aqui não tem como. Então é isso que nós vamos fazer agora. E é aqui que está o campo minado, pessoal. É aqui que vai complicar a nossa vida. Mas a gente vai resolver juntos aqui agora. Ó. Vou voltar onde a gente estava aqui, né? Ó. VDP. Vamos guardar isso daqui, porque a gente vai precisar disso depois. A gente vai ter que voltar aqui de novo para substituir o que a gente encontrar lá, ó. E vamos trabalhar em cima disso aqui agora. Vamos fazer a derivada disso aqui em relação à velocidade, ó. Então, esse é o próximo passo. Como o momento relativístico varia com a mudança da velocidade do corpo. Então, olha o que eu vou fazer. Derivada de quem? Do momento, né? No caso aqui, relativístico, em relação à velocidade. Então, isso aí vai ser igual. Quem que é o meu momento? Esse cara aqui, né? Em relação à velocidade. Ó, olha como é que eu vou colocar aqui agora, pessoal. dp/dv. Só uma mudança aqui de notação, ó. Vou aumentar aqui um pouco. Que é igual. Vou colocar ele só aqui na frente, tá? E o dv aqui. Agora o nosso objetivo é fazer esse cálculo aqui, resolver essa derivada aqui. Bora lá. E para quem não está familiarizado com o processo de derivação, pessoal, sempre siga aqui para a gente fazer as contas essa regrinha, esse padrão que eu vou mostrar aqui, ó, que a derivada de um certo valor A, ó, esse A pode ser uma função, pode ser um número, pode ser qualquer coisa, elevado a um expoente n em relação a B, ó, no caso aqui, ó, no nosso exemplo, a poderia ser o quê? A poderia ser P, né? No caso aqui, P elevado a 1. Tá? Porque é a mesma coisa se fosse P aqui. E o B seria a velocidade, tá? Para a gente derivar isso aqui, pessoal, o que a gente teria que fazer? A gente pega esse valor n aqui, né, esse expoente, e desce ele multiplicando, ó, como um coeficiente. Então, vai ser n vezes, mantém o A elevado ao n, só que menos 1. É muito parecido com o que a gente faz lá na regra da integração. Lembra aqui que eu mostrei para vocês, ó, quando a gente estava fazendo a integração? Inclusive, a gente vai usar de novo. Olha lá, a integral de 0 a de a elevado a n dA, ó, a gente pega o expoente dele, soma mais 1 e divide por esse mesmo expoente somado mais 1. E a gente tem que pensar e lembrar o seguinte, que integral e derivada são faces da mesma moeda, tá? Um é o oposto do outro, tá ok? Isso que você precisa entender agora. Mas essa aqui, ó, é a regra básica para fazer derivada. E vamos usar isso aqui agora aqui. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui primeiro, pessoal? Eu vou mudar a cara disso aqui um pouco para a gente facilitar o nosso caminho aqui. Então, dp/dv é igual a tudo isso daqui, né? Eu vou só copiar de novo. E perceba, da mesma forma lá em cima, pessoal, que nós tiramos a massa lá para integrar, aqui a gente pode tirar essa massa de repouso também. Por quê? Porque essa massa de repouso, como eu disse, ela está associada aos átomos, às moléculas do corpo. Então, essa massa de repouso é como o corpo existe, entendeu? E o número de moléculas, o número de átomos do corpo não vai mudar à medida que a velocidade dele muda, tá entendendo? Então, essa massa aí pode ser tirada da derivada. Então, vou colocar ela lá fora, ó. Não esqueça dela, que no final a gente tem que levar em consideração. Está aqui fora. E esse V aqui, o que eu vou fazer? Ó? Vou colocar ele multiplicando aqui. Você vai entender por que depois. É a mesma coisa, né? Ó. Vai ficar 1 aqui. Agora, vamos ter que lembrar algumas regrinhas para facilitar a nossa vida aqui, lá do ensino médio. Lembra que isso daqui, ó, a raiz de um tal valor A, não pode ser negativa aqui nesse caso, pode ser escrito dessa seguinte maneira, não pode? Ó? Isso aqui, na verdade, é A elevado na meio. Não é isso? Porque tem 1 aqui, né? Ó.
Se liga, tem 1 aqui, e aqui é a raiz quadrada, né? Então, quem está na sombra aqui vai para o Sol, e quem está aqui no Sol vai para a sombra aqui. Lembra? Então, olha só, eu vou fazer isso aqui com isso daqui aqui embaixo. Ó. Quer ver? Vou marcar cada passo aqui para todo mundo entender direitinho. Ó. Fazer por passo, viu, pessoal? Para ajudar todo mundo. Para quem já está acostumado, já vai mandando brasa aí. Então, M0. O que eu vou fazer? Isso aqui, na verdade, ó, é 1 dividido por isso aqui, ó, elevado a meio. Mesma coisa que eu fiz aqui. Agora, lembra de novo lá do seguinte, que isso daqui, ó, 1 sobre A, ó, 1 sobre A elevado a alguma coisa, por exemplo, 1 sobre A elevado a 2, sei lá, pode ser 1 também, vamos deixar 1 aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa, pessoal, do que isso aqui, não é? Ó? A elevado na menos 1, não é? Então, o valor que está aqui, ó, você eleva ele na forma negativa lá para cima. Por exemplo, se fosse 2 aqui, ó, você colocaria assim, ó. Correto? Lembra lá? Então, beleza. Agora vamos fazer isso daqui, ó, com isso daqui. Ó. Tá? Não tem um meio aqui, então eu vou jogar ele para lá com expoente negativo. Vou reescrever lá embaixo de novo, para a gente deixando os passos salvos, para todo mundo ver depois. Isso aí é igual a M0, né? Vai repetindo. E agora eu vou mudar isso aqui nesse formato. Então, isso aqui, na verdade, é isso daqui, né? Elevado na menos meio. Ótimo. Agora, pessoal, eu posso usar a regra do produto para a derivação. Ah, Matheus, o que é isso? Eu vou fazer aqui embaixo para você ver. Ó. Vou até escrever aqui para os passos ficarem salvos. Ó. Regra do produto para derivação. Ok? Ah, Matheus, o que é essa regra do produto para derivação? É isso aqui, pessoal. Sempre quando você quer derivar isso daqui, por exemplo, ó, derivada de um tal valor A vezes um tal valor B, ó. Deixa eu aumentar o tamanho aqui para você ver. Em relação a C, qualquer valor aqui embaixo, tá? Que é o que a gente tem ali, ó. Você vai ver, vou mostrar. Isso aqui pode ser derivado da seguinte maneira, é a regra do produto para a derivação, ó. Isso aqui é a derivada de A, que geralmente a gente pode representar, é uma outra notação, ó, por um linha aqui em cima, tá? Isso aqui significa que eu estou derivando A, vezes, deixo o B como está, olha lá, mais a derivada de B, tá? Vou deixar o A como está agora, como se fosse uma comutação, ó. Agora eu deixo o A como está, aqui eu derivei ele, agora eu deixo ele aqui quietinho, vezes, agora eu derivo o B, porque o B estava quieto aqui agora, né? Agora ele vai ser derivado aqui do outro lado, linha. É assim que a gente resolve isso daqui, pessoal. No caso aqui, ó, esse V aqui seria quem? Seria o A, tá? Porque está multiplicando, perceba lá. E agora isso tudo aqui, ó, 1 menos V quadrado sobre C quadrado elevado a menos meio é o meu B, ó. Cuidado, hein? Essa é a regra do produto. Assim que nós derivamos um produto como esse daqui, tá? Dessa maneira aqui. Então vamos fazer isso. Bora lá. Vou copiar aqui embaixo de novo, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. Então vamos resolver agora essa derivada aqui, ó. Copiando aqui embaixo de novo. dp dv é igual a m0, né? Que multiplica todo mundo isso daqui. Agora já resolvendo ela, vou deixar aqui entre colchetes. Perceba, quem que é o meu A aqui? É V, né? Então vamos agora derivar ele primeiro, ó. Vou deixar aqui naquele formato lá, deixar a linha aqui para significar que eu estou derivando ele. Depois a gente faz ele. Vezes, agora deixa o B aqui como está, né? Repete ele. Elevado a menos meio, né? Olha lá. Mais, né? Deixa o A como está. Deixa aquele V ali. Vezes. Agora a gente tem que derivar quem? Deriva B. Então vou repetir aqui. Elevado a menos meio. Linha, né? Olha lá. Então agora todo mundo derivado aqui. Beleza, vamos fazer isso então. Então dp dv é igual a m0, que multiplica todo mundo aqui. Quem que é a derivada de v em relação a v, pessoal? Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho para baixo. Por exemplo, quando eu faço isso daqui, ó, derivada de um valor que eu tenho em cima, que é o mesmo valor que está embaixo, olha lá para você ver. Lá é 1, não é? Ó. A derivada de v em relação a v ó, é 1. Ou você pode pensar assim, como a gente pensou aqui, né? Ó, a partir dessa regra aqui. Isso aqui, na verdade, é isso, né? Ela é v elevado o quê? Elevado a 1 menos 1, né? Aí, como é 1 aqui em cima, né, você pode pensar que aqui é v elevado a 1, né? Ó. Então, automaticamente, o meu n é 1. Então, o meu n desce para cá, multiplicando aqui, né? Aí vai ter 1 menos 1 lá, só que 1 menos 1 dá o quê? Dá 0, né? Então, isso aqui, na verdade, ó, é v elevado na 0, né? Que é o quê? Que é 1. Então, ó, esse cara aqui vai dar 1, ó.
Então a gente já pode deixar sem nada aqui, que é como se fosse 1 mesmo. Deixa isso aqui como tá, né, de acordo com a regra aqui. Agora vamos derivar esse cara aqui, ó, que é o mais complicadinho. Então lembra lá da regra? Vamos descer esse meio, esse menos meio para cá, né? Então vou fazer de novo aqui, eu vou pagar tudo. Deixa esse V quietinho aí, cuidado, hein? Então menos meio desce para cá, né? Olha lá. Menos meio vezes. Quem vem agora? Trazer a regra para baixo aqui. Olha lá. Agora, ó, deixa esse cara como tá, né? Elevado. Olha, como eu desci esse expoente para cá, eu tenho que tirar, subtrair 1 desse mesmo expoente. A gente tem menos meio menos 1, o que que dá? Dá menos 3 sobre 2, né? 3 sobre 2, né? Entendeu o que eu fiz? Ó? Então, joguei o menos meio para baixo aqui, como está dizendo aqui, né? Agora, no caso aqui, o menos meio, ele é o nosso n, tá? O sinal vem junto também. Aí, o que que acontece? Mantenho ele, ela mantém o a, que no caso o nosso a aqui, ó, do exemplo é esse aqui, né? 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, e subtraio 1 lá do meu expoente. Então, eu tenho menos meio, ó, menos meio menos 1, o que que dá isso aí? Isso aí dá menos 3 sobre 2, né? Menos 1,5. Então é isso que fica aqui em cima. Vezes, pessoal, como o meu A ele tem um valor aqui dentro, como o meu A é função de V, ó, e eu estou derivando em relação a V, então eu preciso derivar aqui dentro também. Preciso derivar aquele V lá. Ó. Então perceba, o que que eu vou fazer? Ó? Isso aí, na verdade, ó, é... Olha o 2 aqui em cima. Quem que está derivando aqui? É o V, né? Então desço o 2 lá. Ó. Mantenho o C quadrado lá. Na verdade, isso aqui é menos, né? Ó, menos 2, o quê? V. Aí vai dar 2 menos 1 lá em cima, que dá 1 mesmo, então deixo sem nada lá, dividido por c ao quadrado. Ah, Matheus, mas esse 1 aqui? Pessoal, a gente está derivando uma coisa constante. O que que a gente está fazendo aqui com esse 1? Ó? Na verdade, o que que a gente fez aqui? Ó? Vamos ajudar todo mundo. Na verdade, o que a gente fez ali foi isso aqui. Ó. Olha só. Vamos fazer passo a passo. Todo mundo aqui, né? Então, veja bem, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Eu posso dizer que isso aqui é isso aqui. Ó. É. Em relação a V, sempre, né? De 1, olha lá. Tô abrindo só, como se eu estivesse fazendo um chuveirinho aqui, ó. Fazendo a derivada para cada um aqui agora separadamente. Menos D menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. V. Tá ok? É a mesma coisa. Ó. Perceba, 1 não varia em relação a V, né, pessoal? 1 é uma coisa constante. Então, quando é constante, o que que dá isso aqui? Quando a gente está derivando algo constante, isso aqui dá 0, tá? Então, isso é 0. Então, por isso que eu nem coloquei ele aqui em cima, entendeu? Ela era para ser um 0 aqui, tá? Mas nem coloquei, não precisa, né? E aí aqui vai dar isso daqui, né? Como é só o V que está sendo derivado aqui, né? Então a gente joga o 2 para frente aqui, como eu fiz lá, e 2 menos 1 no expoente fica 1 mesmo, então não deixo, né? Então é a mesma coisa. Então aí o C fica aqui embaixo porque é constante. Então ótimo. Então é isso que a gente fez. Vou deixar esse passo aqui, ó, para todo mundo ver. Deixa eu dar uma organizada aqui, pessoal. Vou colocar aqui, colocar aqui. Tá? Então a gente fez esse passo aqui agora. Ótimo, agora vamos ajeitando as coisas, vamos tirando os excessos, vamos dizendo assim, vamos limpar a casa, ó. Vou copiar aqui embaixo de novo, porque senão vai ficar meio confuso para nós, ó. Copiar isso aqui que a gente chegou aqui. Por outra folha, ó, para facilitar a nossa vida. Então veja bem, pessoal, tá todo mundo multiplicando aqui, não concorda? Esse cara está multiplicando esse cara, que está multiplicando esse cara. Então esse menos aqui pode ir embora, porque menos vezes menos dá o quê? Dá mais, né? Então a gente não precisa representar o mais aí no caso. Perceba aqui, ó, tá multiplicando, né? Ó, a gente tem um 2 aqui em cima e tem um 2 aqui embaixo. Então a gente pode cortar esses caras, ó. Vai cortando aí, ó. Então a gente pode sumir com esse meio aqui, porque esse meio vai embora por conta daquele 2 lá. Certo? Olha só, a gente tem um V aqui, né? Multiplicando, e a gente tem outro V aqui. Então vamos multiplicar esses dois caras aqui, que vai dar o quê? Vai dar V ao quadrado, né? Ótimo. Ela vai dar V ao quadrado. E a gente fica com isso. Ó. Vou jogar esse V ao quadrado sobre o seu quadrado aqui para frente. Ó. Veja bem. Então, dp dv ele é igual a m0 vezes todo mundo aqui, né? Vou colocar um pouquinho para baixo aqui. Trazer aqui para baixo. Aí, ó. Agora, eu vou jogar esse cara para cá, né? Copiar ele para cá. Só para facilitar a nossa visualização. Beleza. Agora percebe, pessoal. Eu tenho 1 menos v ao quadrado. Opa.
Eu tenho 1 menos v ao quadrado sobre o seu quadrado aqui e tenho 1 menos v ao quadrado sobre o seu quadrado aqui. Então, o próximo passo vai ser a gente deixar esse cara aqui em evidência, jogar ele para fora lá junto com o m0. Ó. Então, o próximo passo, vou até escrever aqui, ó. Deixe em evidência. Tá? Então, dp/dv é igual ao m0, só que agora, esse cara aqui fora, ó, elevado a menos meio, tá? Vou trazer o menos meio também. Então, de modo que o que a gente vai ter agora? Aqui vai ficar 1, né? Mais, agora eu tirei 1 menos v ao quadrado sobre o seu quadrado elevado a menos meio daqui, então o que vai ter que ficar aqui? Ó? Vai ter que ficar menos 1, né? Por quê? Porque quando eu volto aqui, quando eu multiplico aqui de novo, eu multiplico aqui por 1, vai dar isso aqui mesmo, né? Mais, e multiplico lá de novo, ó lá, menos meio, menos 1 vai dar menos 3 sobre 2. Então está coerente, então está correto a gente ter deixado em evidência aqui agora, beleza? O próximo passo agora é a gente fazer um MMC aqui, ó. Onde tem 1 menos v ao quadrado sobre o seu quadrado. Você vai entender por quê lá na frente. Então veja bem, vou escrever aqui, ó. MMC1. É 1 porque a gente vai ter mais um MMC para fazer mais para frente ali, ó. Descendo aqui. Como que a gente faz o MMC aqui então, Matheus? Então é 1 menos v ao quadrado sobre o seu quadrado, né? Ó, pessoal, isso aqui é como se fosse isso daqui, tá? Ó, cuidado. Isso aqui é como se fosse 1, né? Dividido por 1 menos v ao quadrado sobre o seu quadrado. E a gente pode fazer um MMC bem rápido aqui dessa maneira. Ó. Multiplica c ao quadrado vezes 1 aqui. E vai ficar desse jeito, ó. Aí fica o c ao quadrado lá em cima. Menos. Aí multiplica esse 1 por esse v ao quadrado aqui. E fica o v ao quadrado lá em cima. Ó. V ao quadrado. E agora, embaixo vai ficar a multiplicação entre os denominadores aqui. Ó. Então, 1 vezes c ao quadrado, ou c ao quadrado vezes 1 vai dar c ao quadrado. Beleza, então esse é o MMC daquela parte ali. Então, bora substituir lá agora. dp, dv é igual a todo mundo aqui, né? Elevado a menos meio. Multiplicado por isso daqui. Posso tirar agora esse parênteses aqui, não há necessidade, tá? Deixar só v ao quadrado sobre o seu quadrado. E substituir aqui, ó. Agora, pessoal, vamos fazer uma inversão. Vamos inverter esse cara aqui, porque não tem menos 1 aqui, ó. E lembra lá que 1 dividido por 10 elevado a 1 é isso aqui, ó. Que é igual a 10 elevado a menos 1. Vai dar o mesmo resultado, pode fazer na calculadora aí, ó. Então agora vamos inverter isso aqui, ó. Vamos inverter esse cara aqui, porque tem um menos 1 aqui, né? Então tá nessa situação aqui. Então bora lá, ó. Vou fazer aqui embaixo, ó. Na verdade, isso aqui é dp/dv, né? Que é igual a m0 vezes isso daqui, menos meio, vezes todo mundo aqui. Só que agora, isso aqui, ó, é isso aqui, né? Ó, vezes 1 dividido por quem? 1 dividido por isso daqui, ó. Beleza? Vamos fazer essa conta aqui agora. Como é que a gente faz? Inclusive, deixa eu só escrever aqui, ó. Invertendo, né? Esse foi o passo que a gente fez. Invertendo esse valor aqui, ó. Beleza. Pessoal, isso aqui é como se fosse isso daqui, ó. Dá uma olhada. 1 sobre 1 aqui, ó, dividido por isso daqui, ó. Tá? É isso aqui que a gente tem, ó. Esse 1 aqui é como se fosse 1 sobre 1. 1 sobre 1 dá 1 mesmo. E aí você pensa assim, ó, extremos com extremos e internos com internos, ó. Multiplica 1 vezes c ao quadrado lá embaixo e 1 vezes esse cara aqui, ó. É uma maneira de você ver isso daí. Ou multiplicar pelo inverso, tá? Mas eu vou fazer assim que é mais rápido. Então perceba, ó, isso aqui na verdade, ó, vai dar que resultado? Ficou aqui embaixo, ó. Isso vai dar isso aqui, ó. Isso aqui na verdade é 1 vezes c ao quadrado, né? Que vai dar c ao quadrado mesmo, dividido por 1 vezes c ao quadrado menos v ao quadrado, que vai dar c ao quadrado menos v ao quadrado. Correto, lá? Então, estou fazendo isso, resolvendo isso daqui agora, hein? Cuidado. Aí, ó. Ótimo. Então, agora vamos colocar isso aqui no lugar aqui, ó. Então, repetindo, ó. dp/dv é igual a todo mundo aqui, né? Elevado a menos meio vezes isso daqui. Só que agora isso daqui é isso daqui, né? Ó, veja bem, pessoal, agora já pode ir cortando as coisas, ó. Então, tem o c ao quadrado aqui embaixo, né? E c ao quadrado aqui em cima. Podemos cortar.
Já está ficando menos denso, né, nossas contas aqui. Então aqui vai ficar v ao quadrado, né? Posso jogar esse v ao quadrado para cá, né? Multiplicando aqui, né? E é o que a gente fica aqui agora. Olha só. Vamos fazer um MMC aqui dentro de novo. Ó. Da mesma forma que a gente fez lá em cima, agora vamos fazer um MMC entre 1 mais v ao quadrado sobre c ao quadrado menos v ao quadrado. Tá? Bora lá. Ó. Colocando todo mundo aqui de novo. Ó. dp dv é igual a m0, 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos meio vezes todo mundo aqui. Ó. Ok. Como que a gente pode fazer esse MMC aí, Matheus? Mesmo jeito. Ó. Isso aqui ó, pode ser escrito dessa maneira. Ó. Vamos usar aquela técnica lá. Multiplica aqui, né? Aqui é como se fosse 1 sobre 1, né? 1 dividido por 1. Dá 1 mesmo, que é o que está ali. Então, bora. C ao quadrado menos v ao quadrado vezes 1. Vai dar isso mesmo, né? Vai dar c ao quadrado menos v ao quadrado. Agora aqui, ó. Mais 1 vezes v ao quadrado. Você usa o sinal que está aqui, hein? Cuidado, hein? Mais v ao quadrado, né? 1 vezes v ao quadrado, que dá v ao quadrado mesmo. E aí, no denominador, a gente deixa essa multiplicação aqui, ó. 1 vezes c ao quadrado menos v ao quadrado. Que vai dar c ao quadrado, né? Menos v ao quadrado. Ó, aqui de cara a gente já pode cortar algumas coisas aqui, ó. Porque aqui tem menos v ao quadrado mais v ao quadrado, né? Então é a mesma coisa, então vai dar zero isso aí. Então corta aqui, ó. De modo que a gente fique com isso daqui. Agora vamos colocar lá em cima de novo. No lugar disso tudo aqui, colocamos isso aqui. Inclusive, ó. Deixa eu só escrever aqui. Então, agora a gente está no segundo MMC, né? Vou escrever aqui, ó, MMC2, né? Só para a gente só localizar aqui. Beleza. Então, reescrevendo aquilo ali, ó, CDPDV, que é igual a M0, tudo isso daqui elevado a menos meio, né? Vezes isso daqui. Só que agora isso daqui é isso aqui, né? Beleza. Agora, pessoal, o que nós podemos fazer? Nós podemos deixar c ao quadrado em evidência, não pode? Por quê? Porque o nosso objetivo aqui agora é fazer com que esse termo aqui ó, fique igual a esse daqui. Para a gente poder multiplicar aqui. Tá entendendo? Ó, aqui é menos meio, tá? Beleza? Então, o nosso objetivo agora aqui é fazer com que esse cara fique igual a esse cara para a gente poder multiplicar aqui e deixar tudo num termo só. Então, a gente tem que deixar esse c ao quadrado em evidência para a gente chegar no que está ali. Ó. Quer ver? Então, tirando o c ao quadrado para fora aqui, ó. Fazer embaixo. Para deixar os passos aí registrados. Agora, c ao quadrado dividido por c ao quadrado. Porque eu tirei um c ao quadrado de cima e um c ao quadrado de baixo, hein, pessoal? Cuidado, ó. Posso deixar aqui um parênteses. Eu podia ter tirado esse colchete daqui, mas eu resolvi deixar, né? Não tem problema. Agora, ó, saiu um c ao quadrado daqui, ficou 1, né? Menos. Aqui, ó, tem que colocar o quê? Tem que colocar v ao quadrado sobre c ao quadrado, né? De modo que o quê? De modo que quando eu multiplico isso aqui de novo, ó, aí eu tenho que voltar no que estava lá em cima, né? Tá coerente. Tá? Deixei só em evidência aqui. Então, beleza. Isso daqui agora dá 1, né, pessoal? C ao quadrado sobre C ao quadrado dá 1. Então, eu posso botar 1 aqui ou deixar sem nada, dá na mesma, né? E agora, o que eu posso fazer para que isso daqui fique igual a isso daqui? Perceba, eu preciso fazer com que esse denominador aqui pule para cima de alguma maneira, né? E como que eu faço isso? Lembra lá do que a gente fez lá? Inverter, ó. Inverter deixando o expoente negativo. Olha só, aqui é como se fosse isso aqui, né? Ó. Elevado a 1 aqui, né? Então eu posso subir esse cara com expoente negativo. Menos 1. Então, bora lá, ó. Então dp dv é igual a todo mundo aqui, né? Elevado a menos meio vezes, jogando lá para cima, 1 menos v quadrado sobre c ao quadrado, elevado a menos 1. Agora, basta multiplicar isso daqui para a gente tornar esse termo um só. Lembra só, pessoal? A elevado a 2 vezes a elevado a 3, por exemplo, a gente tem a mesma base, né? E quando a gente tem a mesma base, a gente tem que fazer o quê? Mantém a base e soma os expoentes, sei lá. 2 mais 3, que é 5. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vamos a isso. Então, dp dv ó, é igual a m0 vezes... Mantém a base, né? No caso, o a, que agora é esse cara aqui. E soma os expoentes. Menos meio menos 1 vai dar menos 3 sobre 2, né? Ou menos 1,5.
Olha só, pessoal, a gente chegou no nosso resultado que a gente queria. A gente chegou agora numa variação infinitesimal do momento em relação a quem? Em relação à velocidade. Agora, pessoal, nós podemos retornar lá em cima para poder substituir esse cara, porque agora é uma variação infinitesimal. A gente fez a derivada aqui, ó, por um processo, digamos, um pouco complexo, né, e trabalhoso, ó, tá? Então, agora sim, agora a gente está preparado para substituir lá naquele dp lá. Então, vamos retornar agora para o início. Bora lá. Agora a gente já está com a faca e o queijo na mão. A gente tem como calcular o trabalho, que a partir desse processo aqui já estava esperando a gente, né? E agora também a gente calculou como o momento relativístico do corpo ele varia em relação à velocidade. E você pode perceber aqui, ó, que à medida que a velocidade do corpo vai ficando muito próximo da velocidade da luz, o que vai acontecendo? Ó, isso aqui é um negativo, então ele vai lá para baixo. Vai acontecendo que o momento do corpo vai aumentando, né, à medida que se aproxima da velocidade da luz, tá? E você pode perceber que no caso extremo, se a velocidade do corpo é igual à velocidade da luz, ó, você perceba que o momento do corpo explode ao infinito, né? Então, ou seja, você precisa de muito mais energia, ou melhor dizendo, uma energia infinita ou uma força infinita para continuar acelerando ele. Isso é uma das consequências da física relativística de Einstein, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Beleza, vamos substituir aqui agora. Agora a gente tem um dp, né? Então, bora lá. O dp, no caso, é o dp infinitesimal que a gente está precisando. Então, dp dv é igual a tudo aquilo ali, né? Elevado a menos 3 sobre 2. Aí, ó, os matemáticos que estiverem assistindo, fechem os olhos para isso daqui, mas no final das contas dá certo, tá? Eu posso pegar esse dv aqui e jogar lá para lá. Não é isso, pessoal. Isso não funciona assim na prática, tá? Matematicamente falando, para você jogar esse dv para lá, você precisa de um monte de passos matemáticos, mas não é o foco desse vídeo. E no final das contas vai chegar ao mesmo resultado, então vamos usar isso. Então, dp, ele é igual a tudo isso daqui, né? Ó, elevado a menos 3 sobre 2, em relação a dv, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem uma variação infinitesimal do momento em relação à velocidade. Então, a velocidade varia infinitesimalmente, causando, olha só, causando uma variação infinitesimal do momento. Então, agora sim, agora está coerente. Agora, isso daqui vai ser uma variação infinitesimal. Então, agora a gente substitui esse cara aqui lá. Bora lá. Vou escrever aqui, ó, né? Substituição. Para a gente não ficar perdido aqui na página. Então, trabalho, né? É igual a uma integral de 0 a p de quem? Isso daqui, né? m0, 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, elevado na menos 3 sobre 2, o quê? Definida em dv, em relação a v agora, então vai de 0 a v, né? Sendo que essa velocidade que o corpo vai alcançar agora é muito próxima da velocidade da luz. Mas não precisamos nos preocupar mais porque a gente já considerou os efeitos relativísticos, está aqui. Agora, mesma coisa, podemos tirar a massa de repouso para fora da integral, porque ela não varia à medida que o corpo chega nessa velocidade, tá? O que varia é a massa relativística, mas já está sendo considerada aqui, né? m0, então fica para fora aqui. Então é isso, pessoal. Agora o que nos resta fazer é fazer essa integral aqui, e aí a gente vai chegar lá no nosso querido e que é igual a mc quadrado. Uma mudança que eu vou fazer aqui, eu vou pegar esse v, ó, vou colocar aqui, tá? Ok. Está multiplicando aqui, não vou colocar o sinal não, porque você já sabe que está multiplicando. Então é isso agora que nós precisamos integrar, pessoal. Ah, Matheus, é muito complicado para integrar isso? Você vai ver que não, a gente vai usar do método de substituição de variáveis, tá? Que vai ser rapidinho. Bora lá então. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova variável, vamos fazer uma mudança de variáveis aqui agora. Vou até escrever aqui, ó, para calcular essa integral aí, porque você já viu que não é trivial para a gente calcular isso, né? Não tem como da gente usar daquela regra que a gente usa lá. De variáveis. Mas, na verdade, qual que é o objetivo da gente fazer essa mudança de variáveis? O objetivo é a gente conseguir usar essa regra aqui mesmo, ó. Quer ver? Que a gente usou lá atrás, ó. Lembra? Essa daqui, ó. O objetivo é a gente chegar numa situação dessa daqui, só que não é o caso que a gente tem aqui, né? Então, a gente vai fazer essa mudança de variáveis para a gente chegar numa conformação tal como essa daqui para a gente poder fazer a integral, porque aqui a gente sabe resolver, né? Aqui ainda não. Então, vamos lá. Ó. O que eu vou falar? Ó? Eu vou falar aqui uma variável z, tá? Você pode chamar de qualquer coisa. Z, ó, é igual àquilo ali, ó. É o fator de Lorentz que fica embaixo, né? Ó. Z é esse cara aqui. Então, automaticamente, uma variação infinitesimal dele, ou seja, a derivada dele, então, a derivada de z em relação a v, né? Por quê? Porque z, ó, é função de v, né? Então, vamos fazer uma derivada de z em relação a v. Como que essa
variável nova que eu criei aqui varia em relação à mudança de V. Então, bora lá. Isso é igual a isso aqui, né? Z é isso daqui. Então, mesma coisa que a gente fez lá, é menos, né? Menos. Ó, o 1, derivada de 1 em relação a V é zero, porque é uma constante, né? Agora, a derivada de V ao quadrado sobre C ao quadrado vai dar o quê? Ó? Desce o 2, né? Multiplicando V, dividido por C ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Me perdoa os matemáticos, eu vou jogar o dv para lá. Então, isso aqui, no caso, vai ser dz, que é igual a menos 2v sobre C ao quadrado, dv. Beleza? Olha só, pessoal, coisa interessante. Perceba isso daqui, ó. Perceba essa parte da equação, ó. V dv, né? Olha o que a gente tem aqui, ó, V dv. Então, agora a gente tem uma maneira de substituir tudo isso daqui do trabalho na forma da nova variável que a gente criou. Então, vamos lá, ó. Vou isolar esse V dv aqui, ó. Você vai perceber o que eu estou fazendo. Então, V dv é igual a menos dz vezes C ao quadrado, né? Dividido por 2. Tá? Então, é só isolar esse V dv aqui para eu poder substituir aqui depois, para deixar todo mundo agora em função dessa nova variável que eu criei aqui, z. Tá? Para a gente chegar nessa conformação, para a gente poder saber integrar isso daqui. Então, bora lá. Já que eu tenho z e já que eu tenho v dv, ó, que é tudo que tem aqui, vou substituí-lo agora. Então, de novo, vou colocar aqui para evidenciar a nossa mudança de variáveis. Né? Então, bora. Então, trabalho é igual ao m0. Fica lá fora esperando sempre, né, esse m0. Só que agora quem que é 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado? É o z que eu criei ali. Então é z, certo? Vou tirar esse parênteses daqui, que não precisa mais, né? Z. Agora quem que é v dv? V dv é esse cara aqui, ó. Então vamos colocar aqui. Menos dz ao quadrado sobre 2. Perceba, 2 é uma constante, então pode ser tirada para fora da integral. Vamos tirar tudo que é constante para fora da integral agora para facilitar a nossa vida. Que é igual a m0. Ó, esse 2 pode sair, né? Deixar dividindo aqui. Então, é m0 sobre 2. Esse menos também vou jogar para fora. Menos. O que mais? O C ao quadrado a gente pode tirar para fora também, é constante. O pessoal da luz é sempre constante. Olha só, pessoal, quem está aparecendo aqui, hein? Olha lá, ó, m0, C ao quadrado. Está chegando, estamos chegando. Então, o que sobra aqui dentro é dz. Então, isso aqui agora a gente sabe fazer, pessoal. Não sabe? Isso aqui a gente consegue fazer agora. Z elevado a menos 3 sobre 2, dz. Olha só, é isso aqui, né? No caso aqui, ó, o A é o Z. O N é menos 3 sobre 2, dz. No caso, o dA ali, ó. Agora a gente tem como resolver isso daqui. E fácil. Então, bora lá. Mas lembrando aqui, ó, lembrando que agora não é mais de 0 a V, não. É de 0 até aonde Z está definido. Só que veja bem, Z não é isso daqui, ó. Vou colocar aqui de novo. Z, que é igual a 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó. Né? Z, eu não tinha que colocar aqui isso aqui, ó, de 0 a z, ou melhor dizendo, de z0 até z. Só que quem que é z0? Z0 é o z quando a minha velocidade é zero. Por quê? Porque lembra lá que o corpo parte do repouso? Tá? Ele parte aqui da minha origem do repouso. Então, ó, vamos colocar lá. Então, para z0, aqui, ó, esse cara é 0. Então, automaticamente, para z0, esse cara é 1. Então, bora colocar aqui, ó, 1. E o meu z lá em cima? Quando o corpo tem uma velocidade muito grande, muito próxima de c, né? Que é isso aqui, ó. É 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. É muito próxima de c, mas ainda não é c. Então, a gente pode deixar como sendo v, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Olha só. 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Boa. Agora, o que a gente precisa é fazer essa integral aqui, ó. Bem simples, né? E substituir ali depois, quando fazer, substituir os limites de integração. Então, bora lá. Vou trazer aqui, ó, a nossa colinha, né, de integral. Deixar aqui para a gente ir seguindo. Ó. Trazer esse cara para baixo aqui. Então é isso, vamos calcular essa integral aqui. Então, trabalho é igual a menos isso daqui, né? Só que agora, já resolvendo a integral, vou deixar aqui na forma de colchete. Veja bem, z elevado a menos 3 sobre 2. Isso aí pode ser calculado da seguinte maneira. Ó. Isso é z elevado a quê? Elevado a menos 3 sobre 2, olha lá. Mais 1, né? Ótimo. Dividido por quê? Por menos 3 sobre 2, mais 1, não é isso? Dados nos limites de integração de 1, porque a velocidade inicial é 0, né? A gente viu lá.
até 1 menos v ao quadrado. V ao quadrado sobre c ao quadrado. Ok? Mas olha só, pessoal, eu não vou deixar mais como 1 aqui, não. Lembra aqui dessa análise que a gente fez, que o z0 é quando a velocidade inicial é 0? Eu vou deixar assim, ó, 1 menos 0 ao quadrado sobre c ao quadrado, para a gente perceber uma coisa ali. Importante. 1 menos 0 ao quadrado dá na mesma, né? Eu só deixei aqui agora para a gente observar uma coisa ali na frente. Então, beleza. Agora vamos calcular isso aqui. Trabalho é igual a menos isso daqui. Menos 3 sobre 2 mais 1, quantos que dá, pessoal? Menos 3 sobre 2 mais 1 dá menos meio, né? Que é menos 1,5 menos 1, né? Então dá menos meio. E aqui embaixo também vai ficar isso, vai ficar menos meio. Menos meio. Dados os limites de integração, né? 1 menos 0 ao quadrado sobre c ao quadrado. Não esqueça. Até 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Mesma coisa da que a gente tem feito. Vamos melhorando esse fator aqui dentro, ó. Então, trabalho é igual a menos isso aqui, né? Olha só, vou jogar esse 2 lá para cima, né? Porque aqui é a mesma coisa de eu dividir por meio, é a mesma coisa de eu multiplicar por 2, né? Então, isso aqui vai ser 2 vezes z elevado a menos meio, né? É isso aí, ó. Aí eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui, concorda? Por mais que seja uma diferença que eu vou fazer aqui, mas esse 2 vai tá nos dois fatores aqui quando eu substituir, né? Então eu posso cortar aqui. Então isso aqui, na verdade, vai ficar assim, ó. m0c ao quadrado. Olha o mc quadrado aqui aparecendo já, hein? Estamos indo no caminho certo. Z elevado a menos meio dos limites de integração que vai de 1 menos 0 ao quadrado sobre c ao quadrado, né? Ou seja, vai do repouso, levando em consideração os efeitos relativísticos, até uma velocidade muito próxima da luz, né? Que é o v ao quadrado. Ótimo. Esses aqui são os limites de integração agora, viu, pessoal? Como a gente estava vendo lá em cima. Lá ia de 0 a x, ou de 0 a v, ou de 0 a p. Agora aqui vai desses limites de integração aqui de acordo com a teoria da relatividade restrita. Beleza. Isso aqui, pessoal, como a gente disse, eu posso fazer o inverso dele. Então, bora lá. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Trabalho continua sendo igual a menos isso aqui, né? Isso aqui, na verdade, ó, é 1 sobre a raiz de z, né? Integrada dentro desses limites aqui. Agora, pessoal, vamos substituir os limites de integração para a gente ver o que está acontecendo aqui. Lembra lá que a gente tem que chegar num ΔK ou num ΔI, numa variação de energia no final das contas? Isso é universal, tá? Isso aqui vale tanto lá para a mecânica clássica quanto lá aqui para a mecânica relativística, tá ok? De Einstein. Trabalho vai ser sempre uma variação de energia no sistema. Então, bora lá. Ó. Vamos pensando nisso. Então, trabalho ó, é igual, substituindo os limites de integração. Ah, pessoal, esqueci de uma coisa aqui, ó. Veja bem, aqui é menos meio, né? Então, quando eu multipliquei o 2 aqui em cima e cortei esse 2, eu tenho que cortar esse sinal aqui também, tá? Toma cuidado, ó, porque é menos aqui, né? Aí vai para cima multiplicando 2, só que fica menos aqui ainda. Aí ficaria assim, na verdade, ó. Tinha ficado assim, né, ó. Deixa eu apagar esse cara aqui, ó. Tinha ficado menos 2 aqui, né? Aí corta com esse 2 aqui e esse sinal corta com esse sinal. Aí vai ficar o quê? Aí vai ficar positivo lá. Tá? Esqueci desse detalhe. Arruma aí, ó. Tá ok? Então vai ficar positivo aqui, ó. Aqui também vai ficar positivo. Tá? Então, agora vamos substituir os limites de integração. Bora lá. Então, esse aqui é m0c ao quadrado. Agora eu já vou deixar entre parênteses, tá? Olha lá, o primeiro limite de integração é um delta alguma coisa, então, ou seja, um valor final menos o valor inicial. O valor final que a gente tem é esse valor aqui quando ele está com uma velocidade muito próxima da luz, menos o valor inicial que ele tem quando ele está parado, em repouso, ou seja, velocidade igual a zero. Olha aqui. Então, bora lá. Então, isso aí é isso daqui, né? Só que agora no lugar de z, a gente substitui esse cara aqui, ó. É um delta, né? Menos. A gente sempre faz isso daqui, substitui daqui, menos isso daqui, substitui daqui. Menos isso daqui, só que agora esse cara é zero. Olha só para você ver uma coisa interessante, pessoal, agora aqui. Ó. Eu vou abrir isso daqui, eu vou multiplicar esse m0c ao quadrado aqui e aqui. Ó. Vou fazer um chuveirinho aqui para você perceber uma coisa. Que isso aqui é uma variação de energia. Ó. Vou até colocar aqui para você ver. Ó. Isso aqui ó, é um ΔE, não é? Ó? É uma variação de energia do sistema. Então, veja bem, ó, trabalho é igual. Estou multiplicando aqui, ó, m0c ao quadrado, multiplico 1 aqui, né? Então, vai ficar isso aqui, ó. Vai dar m0c ao quadrado dividido por isso daqui, né? Olha lá. Mesma coisa vai acontecer ali, ó. m0c ao quadrado dividido por aquele cara ali, ó.
Ah, Matheus, mas peraí, isso aqui ó, é um ΔE, né? Ou seja, uma variação de energia no sistema, ou seja, que é igual a uma energia final, né? Menos a uma energia inicial. Então vamos fazer as associações aqui agora, pessoal. Perceba, por igualdade, ó, a gente tem uma igualdade aqui, né? Perceba que isso aqui então, ó, m0 dividido por essa parte do fator de Lorentz, é o quê? É a energia final que o corpo vai ter. E é coerente, né? É a energia que ele tem quando ele adquire a velocidade dele próxima da luz, ó, que está aqui. Beleza. E essa energia inicial aqui, Matheus, então, vai ser a energia que ele tem quando ele está no repouso, né? Quando ele está parado. Por quê? Olha a velocidade dele aqui, é zero, né? Mas peraí, essa energia inicial não vai dar zero agora, vai, Matheus? Não vai, ó. Porque se isso aqui é zero, isso aqui vai dar zero. Então vai dar 1 aqui embaixo, vai dar mc quadrado aqui, ó. Ah, então peraí. mc quadrado nada mais é que a energia associada ao corpo quando ele está no estado de repouso dele, quando ele está parado. É isso. Mas peraí, Matheus. Se o corpo está parado, ele não tem energia potencial, como a gente já determinou. Ele não tem energia cinética porque ele está parado. Então, de que energia que é essa? Então, pessoal, é aí que está o insight. Essa energia mc quadrado que vai estar aqui, que é a energia inicial, que é a energia de repouso associada ao corpo quando ele está parado aqui, ó. Vou até trazer esse cara para baixo aqui, ó. m0c quadrado, nesse caso aqui então, pessoal, vai ser a energia associada ao corpo simplesmente pelo fato dele existir aqui nessa condição. Simplesmente pelo fato dele existir na forma de átomos, moléculas e seja lá o que for. Tá entendendo a questão? Então, se não tem energia associada, se não tem energia potencial, se não tem energia cinética, e ele está parado, então automaticamente essa energia mc quadrado que a gente chegou aqui é a energia associada a ele, à composição dele, ao fato dele existir. Tá entendendo a questão? Que é a energia inicial que a gente tem. Ó. É a mesma coisa que a gente fez lá em cima, é a mesma análise. Então, veja bem, ó, trabalho, vou colocar aqui, ó, trabalho ó, é igual. Isso aqui fica, né? Porque isso aqui vai ser a energia que ele vai ganhar mais à medida que ele vai acelerando, né? À medida que ele vai chegando à velocidade da luz. A energia que ele vai ter depois aqui, da hora que ele estiver aqui nessa condição. Menos, né? Olha lá. Aqui, pessoal, vai dar zero, né? Aqui dá zero. Aí vai dar raiz de 1. Raiz de 1 vai ser 1 mesmo. Então, o que vai sobrar lá em cima? Vai sobrar m0 c ao quadrado. Isso aqui é o quê? Isso aqui é igual, ó, a um E final. Vou colocar esse cara aqui para baixo aqui, ó. Olha lá, a um E final menos um E inicial. E aí, por comparação, ó, por toda a análise que a gente tem feito até agora aqui, por respeito a isso, né, e o tempo que a gente ficou aqui, ó, a gente chega aqui, a energia inicial do corpo, ou simplesmente a energia associada ao corpo, a própria existência dele, a essência dele, sem considerar a energia potencial e nem cinética, mas a energia associada aos átomos, a massa dele, né, é igual a isso daqui, né? Lá. Só você fazer a associação aqui, ó, m0 c ao quadrado. Ou melhor dizendo, em vez de você falar que aqui é m0, né, você pode dizer que é a massa, né, de modo geral. Então, energia é mc quadrado. Então aqui, pessoal, a gente chega matematicamente falando que massa nada mais é que uma forma, uma expressão, uma manifestação particular de energia. Massa é igual a energia. E respeita essa relação que a gente chega aqui matematicamente falando, ó. Tá ok? Então tá aí, pessoal. Conseguimos então, ó, deduzir que é igual a mc quadrado. Demorou um pouco, mas acho que valeu a pena. Deu para entender cada passo aí. Então é assim que a gente chega, pessoal.